Shalom, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que o internauta estiver a nos assistir, sinta-se saudado. Este é o Mos Gospel TV. Hoje é a terceira edição do podcast A Voz da Verdade que Liberta. Você que é novo no canal, você que acaba de abrir o vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação e também deixar o seu comentário, partilhar com seus amigos. Hoje trago um convidado especial, um amigo, irmão, que irá partilhar comigo a mesa. Desde já vou dar o espaço para que ele possa se apresentar aos internautas. Pai do Senhor, bem-vindo ao programa. Obrigado. Paz e graça, shalom, saúdo a todos os internautas que nos vê neste momento. Dizer que eu chamo Penga Marques, estamos aqui para mais um debate sobre um tema muito importante na sociedade atual. Essa é a terceira edição, como eu disse, e trago aqui esse tema especial para debater com o meu convidado, que ele já acaba de se apresentar, Penga Marques. Então, estaremos aqui. Você que abrir o vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário sobre o tema, assim também aprendemos, irmão. Hoje trago o tema que é mordomia do tempo. Então, desde já nós iremos entrar na palavra. Pastor Penga, quando nós ouvimos na luz da palavra, quando falamos da mordomia, qual é o significado desta palavra? Só a palavra mordomia, antes de entrarmos na Bíblia. Quando nós olhamos para a palavra mordomia, nós olhamos para as benesses, os privilégios, não é? Então, são coisas boas, não é? Então, é exatamente isso que nós olhamos quando nós falamos dessa palavra, mordomias. Então, estamos a dizer aqui que mordomia é algo que eu adquiro, que é de bom. Exato. Alguém pode me dar, alguém pode me conceder, então isso é mordomia. Indo na luz da palavra, qual seria o significado bíblico sobre mordomia do tempo? Estamos a falar exatamente já do tempo. Bem, quando nós falamos da mordomia do tempo, aqui há um fator muito importante que temos que ter em conta. O que é o tempo? Exatamente. Por que se diz mordomias do tempo? Quando se fala de mordomia do tempo, estamos a olhar que o tempo, por si só, ele é dado por Deus. Okay. Quem concede o tempo é Deus. Por isso que diz mordomias do tempo, porque cada ser humano, independentemente do seu status social, da sua cor, da sua raça, da sua religião, você tem 24 horas por dia. Okay. Então, como é que nós fazemos o uso deste tempo? Aí entra já alguns conceitos bíblicos. E a Bíblia nos ensina muito sobre isto. Como é que nós fazemos uso do nosso tempo? Porque Deus, se Ele nos dá livremente este tempo, então nós também temos que saber usar este mesmo tempo. Muito obrigado. Então, estamos a perceber aqui que a mordomia é algo que nós recebemos. Mas quando ouvimos mordomia do tempo, quer dizer que nós recebemos um tempo e devemos gerir. É isso, pastor? Então, sendo assim, recebemos um tempo e devemos gerir esse tempo. A pergunta minha é, de acordo com a luz, eu gostaria que o pastor mostrasse algo na palavra que nos ensinasse sobre a mordomia. Nem trazer isso aqui, um versículo, que nos mostre que nós somos realmente mordomos daquilo que recebemos da parte de Deus. Nós podemos ver, existem vários tipos de mordomia, mas estamos a falar exatamente do tempo. Então, eu gostaria que o pastor nos mostrasse uma luz da palavra para prosseguirmos com isso. Bem, eu aqui vou trazer um dos exemplos, um dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele fala do tempo, ok? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 6, 33. Pode ler, pastor, pode ler. Sim, diz assim a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui estamos a olhar, dentro do tempo, nós precisamos ter prioridades. Okay. Não podemos gerir o tempo sem que tenhamos prioridades.
O que significa gerir o tempo? Gerir o tempo é, dentro das 24 horas, fazer as coisas que cabem dentro deste período. Agora, estas mesmas atividades devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Ok. É o que Deus nos manda. Por isso que ele diz aqui: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. É isso que nós devemos buscar primeiro. Mas não está a dizer buscar unicamente. Não. É a prioridade que nós devemos dar. Primeiro, temos que priorizar as nossas atividades. Porque se nós não conseguimos priorizar as nossas atividades ao longo do dia, acabamos nos perdendo. Se nos perdemos, então significa que não vamos alcançar aqueles que são nossos objetivos. Não vamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus quer que você use o seu tempo para fazer a obra e servir os outros. Ok. Então, se nós não conseguimos colocar as atividades segundo a sua prioridade, então não vamos conseguir servir os outros. Então nós encontramos, Deus ele nos dá 24 horas por dia. Então para gerirmos esse tempo, Deus ele nos dá para gerirmos esse tempo. Sendo assim, temos que colocar as prioridades em primeiro para conseguirmos gerir esse tempo. Antes de eu fazer a próxima pergunta ao meu convidado, quero lembrar que temos aqui a Velozes Invent como nosso patrocinador, até então oficial. A Velozes Invent ela é baseada, como desde sabem, né? A Velozes Invent ela é aquela que faz ornamentação. Então, você que tem uma festa, você que tem um aniversário, você que tem um casamento e deseja deixar o seu ambiente diferente, então não se preocupe, corra logo, a Velozes Invent tem uma solução para ti. Pastor, na leitura da palavra, eu fui entendendo, né, lá no livro de Efésios, eu gostaria de ler com o pastor, no livro de Efésios, capítulo 5, onde nós iremos ver. Eu tenho uma pergunta, mas essa pergunta ela é gerada de acordo com este livro, né? Ela tem a ver com o nosso tema. Eu vou abrir aqui Efésios, capítulo 5, por isso que o pastor também abre para acompanhar. Efésios, capítulo 5, no seu versículo 15 e 16, diz a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, olhando nestes versículos, eu quero aqui lhe fazer uma pergunta. Deus ele nos adverte porque os dias são maus. Devemos andar remindo o tempo, sabendo que nós não somos eternos aqui na terra, nós somos passageiros. E Deus ele nos empresta 24 horas. Então, qual seria a prioridade exata para o cristão? Estamos a dizer que Deus ele dá para o ser humano, ele diz para o ser humano que devemos trabalhar para nos sustentar, ao mesmo tempo devemos lhe adorar. Então, qual seria a prioridade para aqueles que servem a Deus nesse contexto? Neste contexto, primeiro temos que olhar o que quer dizer. Portanto, vede prudentemente como andais. Exato. Nós temos as 24 horas que somos dados como um presente de Deus. Amém. E quando diz, devem ser prudentes a usufruir desse tempo que Deus nos dá. Aleluia. O que é ser prudente? É ter cuidado com a minha própria vida. Ter cuidado significa que você não pode pegar esta vida, fazer coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Agora, indo para a sua questão, a prioridade número 1 é aquilo que está escrito em Mateus, quando Jesus diz, em Mateus 33, sim. Buscai primeiro o quê? O reino dos céus. O reino dos céus e a sua justiça. Prioridade é Deus. Amém. Na hierarquia de como nós usamos o tempo, está Deus, em primeiro lugar. Depois vamos colocar as outras coisas. Significa que nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de cuidar da família, muita coisa, mas prioridade, número 1. Eu muitas das vezes eu costumo dizer que quando nós acordamos,
Primeira coisa, faça uma oração porque Deus te deu o privilégio de viver Amém. neste dia. Significa que quando você acorda, você tem uma oportunidade. Foi concedido, foi entregue um cheque de 24 horas. E tem que usufruir, Tem que usufruir porque é desse cheque. limitado. Exatamente. Ok? E os outros, há pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, hoje mesmo. Então, por isso que isto é um presente de Deus. Cada dia que nós acordamos, nós temos que olhar que estamos a receber um presente de Deus. Amém. Então, a prioridade número 1 é Deus. Amém. Você que nos assiste aí, então ficou aqui o primeiro passo, que Deus ele nos empresta 24 horas, ele nos dá como presente. Todos os dias que nós acordamos e respiramos, quer dizer que Deus nos dá mais 24 horas. E devemos gerir esse tempo de maneira que agrade a Deus. Como estava a dizer aqui o nosso pastor, que a primeira prioridade no tempo é colocar Deus em primeiro lugar. Até porque a Bíblia nos ensina que Deus ele é o autor da vida. Se estamos vivos é porque Deus nos concedeu este privilégio. Muito obrigado, pastor, por nos elucidar aqui. Então, estamos a dizer que Deus ele sempre nos empresta, é um presente que ele nos dá. Mas a gerência não está no controle de Deus, está no nosso controle. Está no nosso controle. Deus ele dá, meu filho, isto aqui lhe pertence, então a gerência é sua. Exatamente. Muito obrigado. Então, como ficou ali a dica, a gerência é nossa e percebemos que o primeiro ponto é Deus. Pastor, qual seria o segundo ponto de gerir o tempo? Porque nós temos muita coisa para fazer em um dia. Nós até temos muitos planos, mas já encontramos ali o primeiro, que é Deus. Depois, qual seria? É preciso. O segundo, neste caso, eu diria, não desperdiçar coisas, o tempo com futilidade. O que é que seria futilidade? Coisas que não trazem valor. Imaginemos você acorda de manhã, perde tempo assistindo TV, vendo vídeos que não lhe agregam nenhum valor. Então, são essas coisas que nós chamamos de ladrões do tempo. Ok? Eles, porque roubam-te muito tempo, que Eles te aprisionam, na não verdade. produzes nada Exatamente. neste período. É Então, uma prisão. Exatamente. É preciso se desligar desse tipo de hábitos. Ok. Muito obrigado. Então, nós encontramos ali o segundo ponto como automaticamente é um trabalho. Exato. É o trabalho, porque se eu fico todo dia em frente do meu smartphone, sem ir trabalhar, sem fazer nada, só clonado nele e acabo roubando o tempo que Deus me deu, que eu deveria gerir fazendo coisas benéficas. Então conseguimos encontrar aqui o segundo ponto, depois de Deus nós encontramos ali o trabalho, até porque a Bíblia nos fala, tem um ditado ali que o trabalho dignifica o homem. Então, se Deus nos deu um tempo para gerir, temos que colocar nele o trabalho para podermos nos sustentar. E qual seria o terceiro ponto, pastor? Eu gostaria que deixe só esse último terceiro ponto. O terceiro ponto é viver sabiamente, não viver como tolos. Nós podemos ver em Provérbios 27, vamos ver aqui no livro de Provérbios 27. Amém. Provérbios 27, no seu versículo 1. Diz assim a palavra. Eu estou a usar a versão King James. Ok. Diz assim: não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Okay. O que é que nós queremos dizer com isto? Muitas das vezes nós deixamos de usufruir o hoje a deixar para amanhã, que isto vou fazer amanhã. Este é um dos grandes vilões, a procrastinação. Quando nós recebemos as 24 horas, é para fazermos o uso deste tempo. Então, a procrastinação é exatamente para nos roubar este benefício. Vou fazer amanhã. Vou fazer... Não, o amanhã não existe. Eu digo assim, o amanhã não existe. Até porque pertence a Deus. Pertence a Deus. Só Deus que pode. Só Ele. E nenhum ser humano é capaz de dizer que eu amanhã vou fazer isso. Não. O amanhã pertence a Deus. Então, tudo que nós devemos fazer hoje. Amém.
Se nós queremos fazer o bem, que façamos hoje. Se queremos ajudar o irmão, façamos hoje. Não podemos dizer, vou fazer amanhã. Não, não pode. Devemos deixar de procrastinar. Amém. Porque o sucesso ou o insucesso, muitas das vezes, depende de como nós gerimos o tempo. Muita gente, eles olham para o tempo, que eles olham como se tivessem muito tempo. Eu hei de fazer, vou fazer amanhã. Eu vou estudar amanhã, vou ler a Bíblia amanhã, ou daqui a um ano, ou próximo ano. Mas o amanhã só pertence a Deus. Então, essa é uma das coisas que consideramos como terceiro ponto. Não usar o tempo procrastinar. Usar o tempo sabiamente. Em Efésios 5:15, ele diz exatamente isso, não é? 5:15 diz, portanto, vede prudentemente como andais. Isso, ele nos chama a andar com sabedoria. A usarmos este tempo com sabedoria. Não fazer coisas que vão machucar a si mesmo. Não fazer as coisas que vão machucar o seu irmão. Amém. Amém. Pastor, falando aqui do amanhã, trouxe-me aqui em memória, uma certa vez a Bíblia nos fala lá no livro de Tiago, quando algumas pessoas queriam sair para fazer um trabalho no dia seguinte. Então, alguém diz ali na passagem que amanhã faremos isto e tal coisa. E ali vem uma repreensão, diz que não devemos dizer amanhã, devemos dizer se Deus quiser, amanhã farei isto e aquilo. Mostra mais uma vez que o controle, o tempo está nas mãos de Deus. Deus ele só nos empresta 24 horas para gerirmos. Então, verdadeiramente, o amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. Então, sendo assim, nós conseguimos encontrar o primeiro ponto, como usar o tempo para glorificar o nome de Deus. Encontramos também o outro ponto, que é trabalharmos, porque o trabalho dignifica o homem. Quando a pessoa acorda, sabe, agradecer a Deus e vai para o seu trabalho, ainda está em bom caminho. E vimos aqui o terceiro ponto, que é usar o tempo sabiamente. Não deixar que coisas fúteis atrapalhem a sua maneira de usar o tempo. Mas, pastor, como é que a nossa família se encaixa no tempo, sendo que a nossa família é uma das peças fundamentais para nós? Bem, a família é a primeira instituição que Deus criou. Amém. Então, ela enquadra-se, diríamos que o zelo pela família, ela vem depois de Deus. Amém. Quando nós temos, na nossa hierarquia, nós temos Deus, depois temos a família. Glória a Deus. Por que eu digo isto? Ela se encaixa, está em segundo lugar. Porque quando nós vemos, a família é criada por Deus. Não existe nenhuma família que não é criada por Deus. Aquela é vontade de Deus. Que Deus te dá para ter filhos, educar aqueles filhos. Aqueles filhos não são teus, são de Deus. Amém. Você só foi dado a missão de cuidar deles. Por isso, quando o filho se desvia, Deus cobra a ti. cobra a ti. Amém. Então, nós temos esta missão. Cuidar da família, guiar os filhos, guiar a família. E o homem, nós sabemos que Deus dá uma responsabilidade, que o homem sendo cabeça da família. E ele tem um papel fundamental. Amém. No alinhamento ou no desvio da família. É uma responsabilidade. Quem deu esta responsabilidade é Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Então, você que está ali nos assistindo, comente. Deixa ficar aquilo que você acha sobre esse tema. Estamos a falar aqui da mordomia do tempo, que Deus ele nos deu 24 horas para podermos gerir. E como é que eu devo gerir esse tempo? Nós aprendemos aqui que devemos primeiro dar este tempo a Deus, que nos emprestou, então devemos glorificar a Ele primeiro, e também devemos cuidar da nossa família, devemos trabalhar e, acima de tudo, usar esse tempo sabiamente. Usar o tempo sabiamente não quer dizer só ir à igreja. Pode me perguntar, já que é tempo que é Deus que nos deu, vamos usar indo à igreja. Não é usar sabiamente. Usar sabiamente é saber colocar as suas coisas no seu devido lugar.
Quando é para agradecer a Deus, agradecer. Quando é para cuidar da família, cuidar. Quando é para trabalhar, trabalhar. Quando é para adorar, adorar. Então, Deus te emprestou este 24 horas. Saiba como usar para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pastor, eu agradeço muito a participação, né? Agradeço por ter aceito o convite. Mas antes de nós fecharmos aqui, eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Eu não sei se essa pergunta os internautas como é que devem ver, mas eu vejo num nível simples. Estamos a dizer que Deus ele nos empresta o tempo. Deus ele faz o termo de empréstimo. O termo empréstimo quer dizer tem que ter devolução. Não sei se estou equivocado. Então, quando alguém te dá um empréstimo, você tem que devolver aquilo que você emprestou. Então, a pergunta é: quando é que nós devolvemos o tempo que Deus nos dá? Porque Deus ele nos dá 24 horas. Como é que fica o outro tempo? Porque dissemos que o amanhã pertence a Deus. Será que essa é a devolução do tempo que Deus nos emprestou? Ou é mais uma graça que Deus nos dá para viver? Bem, quando nós falamos deste presente ou deste empréstimo do tempo, quando Deus nos empresta, não é? O que Ele quer? A devolução o quê? É a honra. Amém. Nós devolvemos com a honra quando nós usamos sabiamente para que as nossas atividades diárias estejam alinhadas com a vontade de Deus. Deus se alegra com isso. Aleluia. E Ele diz o quê? Então, eu emprestei, Ele devolveu-me a honra. O que eu vou fazer? Ele merece mais 24. Mais 24 horas. Ele merece mais 24. E você diz, mas por que uns vivem mais, outros vivem menos? Depende de como cada um honra essas 24 horas. É verdade. Mas aqui, o segredo é a honra. Amém. Nós honramos a Deus de várias maneiras. Não é? De várias maneiras que nós honramos a Deus. Então, o que é necessário para Deus é a honra. Amém. Se a minha família glorifica a Deus, honra a Deus, através do meu tempo, já está feito. Se é através dos bens que Ele me dá, estou a honrar a Deus, também é honra. Como disse, nós não temos nada. Viemos sem nada e vamos sem nada. Por quê? O que significa isto? Significa que tudo que nós temos fomos emprestados. Fomos emprestados por Deus. São recursos que Deus nos dá para podermos usufruir dentro desses 24 horas. Depois deixamos tudo e vamos. Então nós conseguimos perceber aqui que Deus, o empréstimo que Ele dá, não é como nós os homens. Nós os homens, quando emprestamos, esperamos de volta exatamente aquilo que nós emprestamos, ou mais até. Porque nós, os homens, nós emprestamos pensando no benefício, enquanto que Deus ele nos empresta para ver como é que nós vamos gerir isso. Deus se alegra com a boa gerência do tempo. Então, meus queridos internautas, quando Deus nos emprestar o tempo, vamos gerir de uma maneira sábia para que o nome de Deus seja glorificado. Muito obrigado, pastor, por ter deixado isto para nós claro, né, por ter nos ajudado a compreender que realmente Deus ele não quer uma devolução exatamente da palavra tempo. Deus ele quer uma devolução de como nós usamos o tempo. Então, nós só pagamos o tempo quando usamos ele sabiamente. E Deus se alegra com isso. Muito obrigado, pastor. Desde já, pastor, gostaria que deixasse as últimas considerações, né, para os internautas saber como gerir o tempo. Nas minhas últimas palavras, gostaria de dizer que a questão de tempo, as 24 horas, elas influenciam muito, como nós usamos o tempo, elas influenciam muito como a nossa vida será, ou sucesso ou fracasso. Por isso devemos saber usar o tempo. Uma das coisas, um dos princípios, temos que ser pontuais, temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, porque as oportunidades, elas são escassas. Então, quando elas aparecem, devem ser aproveitadas com sabedoria. E devemos fazer tudo que nós formos a fazer dentro deste tempo, deve estar alinhada com a vontade de Deus.
A maior vontade de Deus é que nós sejamos servidores, para servir os outros. Não viver para mim, viver para os outros. Como Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele sempre serviu. Usou seu Viveu tempo para os para outros. servir. Então, é isto também que hoje nos recomenda a palavra. Muito obrigado. Irmãos, eu quero lembrar que a Velozes em Vento essa semana está com uma novidade. Essa é a Semana do Amor, onde o amor flui. Deixa a sua semana de amor mais abençoada. Deus, ele instituiu família. Deus, ele ama ver as pessoas felizes. Então, a Velozes em Vento não fica de fora também. Ele traz aqui novidades de buquês, novidades de flores e tantas outras coisas para você abençoar o seu casamento, né? Abençoar o seu parceiro, a sua parceira. Não se esqueça, ali vai estar a passar ali o contato da Velozes em Vento mais uma vez para você adquirir este presente para o seu cônjuge. Deus abençoe. Também quero desde já, mais uma vez, pedir ao nosso convidado, ao pastor Penga, além de pastor, queridos, ele é empresário. Eu vou deixar ele fazer essa publicidade sozinho, né? Pastor, eu gostaria que falasse um pouco da sua empresa em 1 minuto, deixasse esta informação da sua empresa para os internautas. Falando neste tema de hoje, viver para os outros, servir aos outros, nós temos uma empresa que é a Ankundiza Outsales. Ela realiza sonhos. Okay. Nós sabemos que o nosso dia a dia é corrido, precisamos de uma viatura para se deslocar, viatura para fazer negócio. Então, isto tudo, a Ankundiza Outsales, ela resolve, ela ajuda-te a realizar o seu sonho através da importação da sua viatura. Então, pode entrar em contato conosco através dos contactos 82 43 40 009 ou 84 53 43 992. A Ankundiza Outsales está disponível para lhe ajudar a ter a viatura dos seus sonhos ou a fazer um negócio que tanto deseja. Assim, sou meio atrevido, assim, né? Não me acha assim. Quanto tempo leva para adquirir a sua viatura após de entrar em contato com a Ankundiza? Após entrar em contato com a Ankundiza, temos duas opções. A importação a partir do Japão, a importação a partir de Durban. A partir de Durban são 7 dias. Okay. E a partir do Japão são 30 a 45 dias. Já tem a sua viatura na mão. Muito obrigado. Então, que Deus abençoe. Eu agradeço por ter aceito o convite de partilhar a mesa conosco. Também quero lembrar aos internautas que temos uma página no Facebook. Essa página, vai lá, se inscreve. O nome da página é Mons, colocas lá o espaço, Gospel, espaço, TV, depois Cardinal. Estará lá direto na página. Comente, partilha, deixa seu like, faça tudo isso para nos ajudar a crescer. Você também que quer patrocinar esta empresa ou esse canal, não se esqueça, estarão passando ali os nossos contatos. Nos abençoem para que possamos trazer mais matéria e trazer à luz a palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer esta oportunidade, agradecer por Deus ter nos dado este dia de hoje, neste 24 horas, e aproveitamos então falar deste tema para louvar e glorificar a Deus. Então ficou ali a dica, use o seu tempo sabiamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai do Senhor, shalom, Deus te abençoe, até a próxima.